fazer agora o exercício 6.9. Se n maior ou igual a 1, um número natural, seja n maior ou igual a um número natural e A o conjunto dos inteiros entre 1 e n, inclusive. Note que o conjunto A, cartesiano A, tem n ao quadrado pares. Claro, nós já vimos isso. Encontre duas relações RS sobre A, cada uma com no máximo 2n pares, tal que R bola S, ou seja, S, né? S é composta com R, seja o conjunto A cartesiano A. Então, aqui um exemplo, né? Uma solução bem rápida, seria o seguinte: S sendo o par 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, N1. Ou seja, se imaginarmos uma figurinha, todos os números apontando para o 1, né? Inclusive o 1 apontando para ele mesmo, seria um par, né? E R seria 1, 1, 1, 2, 1, 3 até 1N. Ou seja, o 1, a relação R, é o 1 apontando para todo mundo, inclusive ele mesmo, ok? Então S, a relação S é o par todo mundo apontando para o 1 e o R é o 1 apontando para todo mundo. Então vamos analisar aqui um pouquinho. Para todo xy pertencente ao conjunto A, né, dos números de 1 a n, nós sabemos que x1 pertence a S. Né? Aqui para a nossa definição, todo mundo aponta para o 1. Então, qualquer número 1 pertence à relação S. E por outro lado, o 1, qualquer coisa, pertence a R. O 1y pertence a R, para qualquer y. Perfeito? Pertencente a A, claro. Se x1 pertence a S e 1y pertence a R, pela definição de composta, nós temos que xy pertence a R bola S. Né? R bola S. Não é isso? Porque nós aplicamos primeiro o S, depois o R. Então é o S composta com R. S composta com R é o R bola S. Perfeito? Mas isso para qualquer par xy pertencente a qualquer par possível. 1, 1, 2, 1, 3, 3, 2, 4, 3. Porque nós vamos ter, por exemplo, 5, 1, 1, 8. Então nós temos o par 5, 8 aqui na composta, que é o que a questão pede. Ou seja, R composta com S, para esse exemplo, é A cartesiano A. A questão aqui pedia no máximo 2n pares em cada uma, mas a questão ficaria melhor ainda se ambas com no máximo 2n pares, as duas, porque justamente essa questão, o número de pares que nós temos aqui é n na primeira e n na segunda, no total 2n pares. A questão que permitia que cada uma tivesse 2n, então aqui é uma solução assim até melhor, ok? Vamos lá, continuando, deixa eu carregar aqui um pouquinho, vamos voltar aqui para o livro. Nós fizemos então a questão 6.7, a questão 6.8 e a questão 6.9. Aqui rapidamente, é importante fazer essa observação, que em alguns livros, né, isso eu já tinha observado também, que ao invés de S bola R, para composta de R com S, ao invés de S bola R, escreve RS, invertido essa ordem e sem a bolinha, né? Tá? Isso aparece em alguns lugares, mas nós não vamos usar essa notação, tá? Então é só uma observação. A composição com a relação de identidade de um conjunto, como é que é? Observe que para qualquer relação R de um conjunto A para um conjunto B, as composições IB bola R e R bola IA são sempre a própria relação R. IB é a relação identidade do conjunto B. IA é a relação identidade do conjunto A. Nós já vimos isso na aula passada, né? Então, se nós fizermos aí a composta de IB com R, de R com IB, que é IB bola R, ou de IA com R, que é R bola IA, é a própria relação R, tá bom? Isso não é muito difícil de ver. Vamos ver aqui um pequeno exemplo. Seja A igual ao conjunto 1, 2, 3 e B ao conjunto 10, 20, 30, 40. Seja R a seguinte relação: 1, 20, 1, 30, 2, 30. Quem é a relação IA? Identidade em A. Cadê o conjunto A? 1, 2, 3, então são os pares 1, 1, 2, 2 e 3, 3. É a relação de igualdade dentro do conjunto A. E a identidade de B, quem é o conjunto B? 10, 20, 30, 40. Então é 10, 10, 20, 20, 30, 30, 40, 40. A relação de identidade de B. Então, se aplicarmos primeiro o R, né, e depois o IB, ou seja, composta de R com IB, IB bola R, quem será isso? IB bola R. Então vamos aplicar primeiro o R.
1, 20. E aqui de 20 vai para 20. Então 1, 20. 1, 20. 1, 30. 30 vai em 30. 1, 30 também. 2, 30. 2 vai para 30. 2 vai para 30. E 30 vai para 30. Então 2 vai para 30 também. É a própria relação R. O mesmo vale para R bola e A. Ou seja, IA composto com R. Então vamos ver. Aplicando primeiro a identidade do A. 1 vai para 1. Certo? E aqui na relação 1 vai para 20. E 1 vai para 30. Então teremos os pares 1, 20 e 1, 30. 1, 20 e 1, 30. Aqui 2 vai para 2. E aqui no R 2 vai para 30. Então 2 vai para 30. Vai estar aqui também. O 3 vai para 3, mas a relação R não tem ninguém começando em 3, onde o primeiro elemento é 3, primeira ordenada. Então não vai haver ninguém na composta com a primeira ordenada igual a 3. Essa relação é a própria relação R, ok? O que mais? A composição com a relação inversa. Considere o seguinte exemplo. Vamos fazer a composição de uma relação com a sua inversa. Seja A 1, 2, 3 e seja a relação 1, 2, 1, 3, 2, 3, a mesma do exemplo anterior, quer dizer, semelhante, uma relação sobre A. Lembramos que a relação inversa, R menos 1, é o que? Basta inverter os pares. Aqui 1, 2, 2, 1, 1, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 2. E a relação de identidade no conjunto A é a relação de igualdade lá, 1, 1, 1 igual a 1, 2 igual a 2, 3 igual a 3. Então, vamos ver aqui a composta de R com a sua inversa. Então vamos lá. De 1 vai para 2, de 2 vai para 1. Então temos o par 1, 1. Perfeito? Isso aqui é aqui. 1, 1. Isso, 1. Agora, de 1 vai para 3 e de 3 vai para 1. Então também temos o par 1. Mas de 1 vai para 3 e de 3 vai para 2. Então teremos o par 1, 2 aqui. De 2 vai para 3 e de 3 vai para 1. Então de 2 vai para 1. 2 vai para 1. Aqui está. De 2 vai para 3 e 3 vai para 2. Então também teremos o par 2, 2. Ok? Isso aplicando R e depois aplicando a inversa. Então R menos 1 bola R. Agora o oposto. Aplicando primeiro a inversa e depois o R. R menos 1 composta com R, ou seja, R bola R menos 1. Lembrando que a gente sempre lê de trás para frente, né? R bola R menos 1, R menos 1 composta com R, tá? É semelhante à notação de funções, de composição de funções que a gente vai ver mais para frente na disciplina. Então, aplicando primeiro a inversa, 2 vai para 1 e 1 vai para 2, então 2 vai para 2, aqui está. 2 vai para 1 e 1 vai para 3, então 2 vai para 3, aqui está. Né? 3 vai para 1 e 1 vai para 2, então 3 vai para 2, aqui está. Aqui de novo, 3 vai para 1 e 1 vai para 3. Então 3 vai para 3. Aqui está. 3 vai para 2 e 2 vai para 3. 3 vai para 3. Aqui já estava de novo. Ok? Então é isso. Vejam, ao aplicar a inversa, a composição da relação com sua inversa ou oposto, deram relações diferentes. E não foi a relação de identidade. Algo que em geral ocorre, em geral não, algo que sempre ocorre, claro, se fossem funções ao invés de relações. A gente ainda vai estudar isso. Função é um caso especial de relação, ok? Mas aqui no caso de relações em geral, que não são funções, a gente ainda vai ver isso. A composição de uma relação com sua inversa ou da inversa com ela mesma pode dar diferente e não necessariamente igual à identidade. Perfeito? Agora vamos ver a inversa de uma composição, né? A composta de relações. Pode-se verificar para quaisquer relações RS que S bola R, ou seja, R composta com S, a inversa disso, será composta da inversa de S com a inversa de R. Né? Aqui inverteu, ó, S bola R, aqui R menos 1 bola S. Tá? Vamos ver isso mais de perto. Como é que nós provamos isso? Aqui carregando rapidamente. Fica maior a letra, fica mais fácil de ver. Então, dadas as relações RS, temos que a inversa da composta de R com S é igual à composta das inversas de S com R. Ó, então, de novo, a inversa da composta de R com S, né, é a composta das inversas de S com R. Tá?
Então vamos lá, não é difícil de entender isso. Para mostrar que são iguais, vamos pegar um elemento qualquer e mostrar que está lá, né? Que está aqui se somente se está lá. É isso que nós vamos fazer. Pegamos um elemento qualquer daqui. O que é isso? Isso é a inversa de uma relação. Relação é um conjunto de pares ordenados. Então seus elementos são pares ordenados. Vamos pegar um elemento x, y pertence a S, bola R a menos 1. O que isso quer dizer? Isso é equivalente a dizer, pela relação de inversa, que yx pertence a S, bola R. E o que quer dizer isso? A definição. Isso é equivalente à definição de composta. Que existe um Z, tal que YZ pertence a R e ZX pertence a R, a S. Começa com R, depois S. É R composta com S, né? Então nós temos um Y, começa no Y, né? Z pertence a R e ZX, o segundo ordenado é X, pertence a S, tá? E o que isso é equivalente a dizer? Se ZX pertence a S, quer dizer que XZ pertence a S menos 1, né? Isso é equivalente a isso. ZX pertence a S, XZ pertence a S menos 1. E isso é equivalente a isso. YZ pertence a R, quer dizer que ZY pertence a R menos 1, a inversa de R. Se nós temos que XZ pertence a S menos 1 e ZY pertence a R menos 1, olha, XZ e ZY, aqui há uma composição, né? Trocamos esse para cá, esse para cá. Quer dizer que XY está na composta de S menos 1 com R menos 1, ou seja, R menos 1 bola S menos 1. Como são todos equivalências, esse elemento está nesse, se só se está nesse, então os conjuntos são iguais. É isso. Né? Vimos na aula, no vídeo passado, que a inversa da composição é a composição das inversas na ordem inversa. Ou seja, a inversa de R bola S, R composta com S, ou seja, S bola R, é igual a composta de S menos 1 com R menos 1. Ou seja, a composta das inversas de S com R. Tá? Ou seja, de novo, a inversa da composição é a composição das inversas na ordem inversa. Nós provamos isso no vídeo passado, vamos agora mostrar um exemplo, ok? Sejam as relações R, 1, 20, 1, 30, 2, 40, 3, 20 e a relação S, 20, 200, 20, 300, 40, 200, tá? Quem é composta de R com S, ou seja, S bola R, de 1 vai para 20, de 20 para 200, 1, 200, 1, 30, perdão, 1, 20 de novo, 20, 300, 1, 300, aqui. 2, 40, 40, 200, de 2 vai para 200. 3, 20, 20, 200, 3, 200, aqui. 3, 20, 20, 300, 3, 300, está aqui. Esse é o S bola R. Quem é a inversa disso está aqui embaixo, né? A inversa disso. É só inverter os pares. 1, 200, 201. 1, 300, 301. 2, 200, 203. 3, 200, 303. 3, 300. Opa, aqui tem, não está errado, mas está na ordem errada, né? 2, 200 está aqui, 202, 3, 200 está aqui, 203, 3, 300, 303, perfeito? Agora vamos ver a composta de S-1 com R-1, ou seja, R-1 bola S-1. Primeiro a inversa de R, 1, 20, 21, 1, 30, 31, 2, 40, 42, 3, 20, 23. S-1, 2, 20, 200, 220, 20, 300, 320, 40, 200, 240, tá? Agora vamos aplicar a composta dessa com essa. De 2 vai para 20, de 20 vai para 1, temos 201, tá aqui, 201. De 300, de 200 vai para 20, de 20 vai para 3, então temos 203. Em algum lugar aqui, 203, aqui. De 320, 20 vai para 1, 301, 301. De 300 vai para 20, 23, 300 vai para 3, está aqui, 303. De 200 vai para 40, 40 vai para 2, temos 202, aqui está, ok? E veja que essa deu exatamente igual a essa.